Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma semana, mais um tempo de reflexão e o nosso objetivo aqui sempre é buscar esperança e crescimento, né? Muitas vezes nós caminhamos na nossa jornada semanal, enfrentamos vários desafios, é preciso relembrarmos quem é aquele que nos concede a paz, que nos concede a alegria acima das circunstâncias. Se vocês ouvirem um barulhinho aqui na rua, eu tenho gravado geralmente às 8, 9 horas da manhã e passa carro, moto e tal, e às vezes a gente não consegue evitar, não tem como livrar esse som. Então vamos em frente, esquecemos o barulho e vamos focar no nosso estudo. Irmãos, quando a gente pensa em sofrimento, nós estamos falando em situações do nosso cotidiano, seja problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, de relacionamento, e essas questões tiram a nossa paz. Elas trazem um nível alto de ansiedade, de dúvida, e a gente sofre, né? Faz parte, a Bíblia nos diz, né? O Senhor nos deixa claro que no mundo nós teríamos aflições. Então, vida e aflição são temas que nós não conseguimos separar. Eles fazem parte, estão conectados, né? Ao viver, sofremos. E sofremos porque estamos vivos. Então, essa é a realidade do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Agora, quando a gente pensa em sofrimento, não há simplesmente sofrimentos externos, né? De causas externas e efeitos externos. Existem questões internas, né? Questões interiores, né? Problemas de depressão, ansiedade, podem ser consequência de fatos externos a nós, sim. Mas alguns casos de ansiedade e depressão, depois de análise dos especialistas, percebeu-se que podem ser fruto de um desequilíbrio químico, que não há necessariamente uma causa identificável tão facilmente, um fato exterior ou um evento interior. Mas o que nós sabemos hoje e que nós buscaremos hoje é falarmos sobre um ponto que muitas vezes nos leva à ansiedade e depressão, que é a culpa. A culpa, ela tem sido muito trabalhada por estudiosos, teólogos, psicólogos, desde sempre, porque como um vício, ela nos domina. Se não aconteceu com você, pode ser que aconteça um dia. Algumas pessoas são mais suscetíveis a essa sensação e outras menos. Mas o fato é que a culpa, ela traz um peso sobre nós, né? Nós ficamos impedidos de caminhar com alegria, com paz, porque nós nos sentimos responsáveis por alguma coisa, né? E às vezes, nem sempre somos responsáveis, nem sempre somos culpados por alguma coisa que nós acreditamos que é nossa culpa. Ah, se eu tivesse feito, ah, será que foi por isso? E aí às vezes nós ficamos patinando e não crescemos, não amadurecemos, não encontramos a esperança em Cristo. Sim, é fato que algumas vezes vamos ser responsáveis por alguma coisa. Seremos culpados por algo. E aí, quando nós fazemos isso e somos culpados, sofremos as consequências e carregamos dentro de nós essa sensação. Agora, o que a Bíblia nos diz é que a graça de Deus nos livra não somente do pecado, mas do peso do pecado, que envolve várias questões, dentre elas a culpa, a condenação, né? a incapacidade de prosseguir. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos, né, para aquilo que a palavra nos diz. Nem sempre vai ser possível a gente se livrar das consequências do pecado, porque às vezes o que a gente planta a gente vai colher. Mas é preciso termos atenção àquilo que a palavra nos revela, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 8. Irmãos, Jesus tomou sobre si o peso, o pecado, as consequências, a culpa que era nossa. A graça nos livra não somente do pecado e da condenação, mas nos livra também da culpa. Pense comigo num exemplo. Imagine que num tribunal um juiz esteja ali julgando um réu que já estava preso, quase condenado, e então ele decide emitir o seu parecer e ele declara esse réu que estava preso, que está ali só para o julgamento, inocente. Então, ele declara esse réu inocente,
emite o alvará de soltura, mas esse réu ele volta para dentro da cela, fica ali de braço cruzado, dizendo o seguinte: não, eu tenho que pagar, eu sou responsável, eu sou culpado. Aí os oficiais ao redor dizem para ele o seguinte: não, você está livre, você foi declarado inocente neste caso. A culpa funciona mais ou menos desta forma. O Senhor, nosso Deus, diz que nós estamos livres da condenação, nós não precisamos, por consequência disso, nos sentir culpados, somos inocentes porque Jesus tomou sobre si o peso do pecado, as consequências do pecado e disse: vocês estão livres, vocês são declarados justos, inocentes. E aí quando nós ouvimos isso, nós precisamos única e exclusivamente aceitar a graça de Deus, confessar os nossos pecados e descansar nele. Esse é um chamado para nós. Talvez você hoje se sinta culpado, se sinta responsável, e nem sempre talvez você seja o responsável por aquilo que você se sente hoje, ou como você se sente. Então, o chamado para nós hoje é para crermos em Cristo, confessarmos os nossos pecados, descansarmos na graça de Deus e vivermos livres da culpa e da condenação. Essa é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus pagou o preço que era nosso. O Senhor nos livrou da culpa, nos livrou da condenação. A única coisa que Ele nos pede é que confessemos os nossos pecados, entreguemos a nossa vida a Ele e vivamos uma nova vida, uma nova história. Então esse é o chamado para você hoje. Viva livre da culpa. Eu sei que é difícil, mas é um passo importante, porque isso é acreditar, é crer, é receber a graça de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor transborde no seu coração muita paz, muita alegria e que te livre da culpa. Deus abençoe.